Olá, gente, tudo bem? Bom dia, estamos começando o dia aqui da forma que particularmente eu escolhi para iniciar todos os meus dias. Uma leitura calma, lenta, contemplativa das verdades da Palavra de Deus, com uma xicrinha de café para acompanhar. Com licença. Meu aqui já está acabando. Nós temos falado sobre crescimento e para crescer, uma das grandes tarefas que temos a fazer é organizar a nossa agenda, prestar atenção na forma como o tempo corre ao longo do nosso dia, não porque a gente consiga apenas realizar as tarefas que se propôs, mas aproveitar bem os minutos que correm. E fazendo isso, o crescimento é garantido. O Salmo 90 nos ensina, é o autor bíblico que pede a Deus para que ele o ensine a contar os seus dias e alcançar um coração sábio. E você já sabe, o verbo contar ali não é apenas enumerá-los, mas é dispô-los de maneira ordenada, planejar esses dias, considerá-los para que, bem organizados, o coração do salmista alcance a sabedoria. É isso que a gente quer. Jesus foi um homem que falou sobre prioridades, quando ele diz que a gente deveria buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e não ficar se preocupando com as coisas que haveríamos de comer, beber ou vestir. Jesus está falando, senão outra coisa, ele está falando de prioridades. Então, este mesmo Jesus que pregou a respeito de fazer o que era mais importante, foi um Jesus que fez aquilo que pregou. A coerência era uma marca de sua vida. E eu quero ler um exemplo desse para vocês aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, quando o tempo na vida de Jesus já está se findando, o tempo em que ele veio ao mundo para cumprir a missão que o Pai lhe dera. O texto diz aqui no verso 51 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, eu vou ler para vocês até o verso 56. Presta atenção, olha que leitura importante essa. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, ou seja, o tempo em que a sua missão aqui chegaria ao fim, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo eles, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Havia uma queixa histórica entre os judeus, principalmente de Jerusalém, contra os samaritanos e vice-versa. Não vai dar tempo da gente entrar aqui nesse mérito, mas havia uma antipatia histórica desde muitos séculos antes de Jesus. E aí o verso 54 continua. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram então para outro povoado. Jesus tinha essa clara compreensão a respeito da sua missão. O Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar. Queridos, o verso 51, que é o primeiro que eu li aqui com vocês agora, ele tem duas palavras que são chaves para nós entendermos esta relação que Jesus tinha de maneira muito disposta entre o tempo em que ele vivia e as horas do dia que ele tinha para cumprir os seus propósitos e a missão que o Pai lhe dera. Veja o que diz o verso 51, vou repetir. Aproximando-se o tempo em que ele seria elevado aos céus, ou seja, chegando já ao fim da sua caminhada, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. As duas palavras que eu chamo a atenção aqui, primeiro é tempo, estava chegando o tempo, e depois é que Jesus faz algo de maneira resoluta, ou seja, com muita disposição, nada o tiraria daquele propósito. O que é que está em jogo aqui para mim e para você podermos crescer em nossas jornadas pessoais de vida? Em primeiro lugar é entender algo muito óbvio, mas que nem todo mundo considera. É que o tempo está passando, o relógio está ticando, ele não vai parar. O tempo avança. O salmista diz lá no mesmo Salmo 90 que a nossa vida voa, o tempo se apressa diante de nós. E todos nós temos uma vocação dada por Deus, todos nós estamos aqui com uma missão, não apenas uma missão pessoal, mas uma missão que é de Deus em primeiro lugar
e que Ele conta conosco para levá-la adiante. Então todos nós temos o que fazer. Quando eu digo missão, não é necessariamente trabalho religioso, ok? A minha missão, a sua missão está ali ao redor da sua família, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, enquanto você se prepara para uma carreira que você pode desenvolver diante de si, a sua missão nos seus relacionamentos interpessoais, no seu casamento e etc. Então, o tempo está correndo e nós estamos em missão. Quando nós compreendemos que este tempo então precisa ser bem aproveitado, bem organizado e planejado para que possamos dar frutos nesta missão que Deus nos deu, chamada vida, nós então, assim como Jesus fez, nós caminharemos de maneira resoluta em direção a estes propósitos, às tarefas que precisam ser realizadas. Pensando em tarefas que precisam ser realizadas, mais uma vez, vamos olhar aqui para o texto. Você reparou que Jesus está no norte, provavelmente em algum lugar da Galileia, descendo ao sul, indo em direção a Jerusalém. Jerusalém seria o seu último lugar de parada, ali ele seria crucificado nessa altura aqui do texto. Do norte para o sul era necessário passar no meio pela região da Samaria. E para qualquer judeu a Samaria era um lugar dissaboroso, era um azedo na caminhada. Nós temos momentos difíceis, momentos que a gente gostaria de evitar a qualquer custo na nossa caminhada, não é verdade? Talvez em uma agenda pessoal ao longo do seu dia, você já saiba prever que algumas daquelas tarefas que estão ali no seu calendário, na sua lista de coisas a fazer, são tarefas dissaborosas. Mas o que é que Jesus está nos mostrando aqui? É que em nome de cumprir a vocação que Deus me deu neste tempo que se chama hoje, neste lugar chamado vida, com o intuito de cumprir isso, nós precisaremos realizar até aquelas tarefas dissaborosas que a gente não gostaria. Então, às vezes, o medo de chegar até elas, a antecipação desgostosa de ter que então vir a realizá-las, faz a gente travar, faz a gente querer pegar atalhos. Diga-se de passagem, os judeus faziam grandes atalhos, desvios, para não ter que passarem por Samaria. Jesus vai por lá, mostrando para nós que no planejamento daquilo que nós temos que fazer ao longo do dia ou ao longo de uma vida, terão essas paradas, essas tarefas não tão agradáveis. E o texto nos fala o quê? Que Jesus foi resolutamente, porque ele sabia o que ele tinha para fazer. Que possamos aproveitar o nosso tempo desta maneira, dispostos tanto às tarefas que estão no calendário, às quais a gente se afeiçoa e gosta, tanto quanto aquelas que estão ali, que não são tão prazerosas, mas que precisam ser realizadas, entende? Eu quero que esta palavra chegue ao seu coração hoje, que está olhando para a agenda do seu dia e dizendo: puxa, hoje vai ser um dia pedreira, mais um leão para eu matar. Mas vá em frente, o Senhor é contigo e Ele há de fortalecê-lo para os momentos de prazer, mas para os momentos de luta e dificuldade. Contanto que você entenda que este dia que se chama hoje, neste lugar chamado vida, é onde acontece e se desenrola o drama das Escrituras, a vocação de Deus para a sua vida, a missão que Ele tem para você cumprir. E que ao longo dessa jornada você se revista da força e da disposição do Senhor para planejar bem os seus dias e, consequentemente, crescer dando frutos e frutos que permanecem. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia espetacular, bem planejado, cheio de coisas maravilhosas, e aquelas que não são tão maravilhosas, que você tire de letra na força do Senhor. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.